Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso estudo de sensoramento remoto. Então, nós vimos até hoje o princípio físico das ondas eletromagnéticas, depois nós vimos o comportamento espectral dos alvos, tanto da água, solo e vegetação, como que interpretar as imagens satélites, referenciar a questão do valor do pixel e o que isso representa na superfície, quanto ao seu comportamento espectral. Vimos os principais satélites disponíveis da questão dos gratuitos para mapeamento e suas funcionalidades, né? Então, se eu fazer um estudo mais antigo, trabalha-se com Landsat, quer fazer um trabalho, um estudo de série temporal e dados diários, trabalha-se com modes, e você quer um produto de alta qualidade, você vai trabalhar com o Cibers 4. Mas se você quiser uma imagem de boa qualidade e com uma frequência até regular, o ideal atualmente é trabalhar com o Sentinel-2, mas ele tem, né, a sua consideração dele trabalhar com dados abaixo de até dado 2016, né? Nós temos imagem, basicamente 2017. Então, antes de trabalhar com, depois você entende qual o seu projeto, entende o que você quer atuar, e aí você passa a elaborar quais produtos eu vou ter que trabalhar, com quais imagens, como é que vai ser. Nós temos que prestar atenção sobre o pré-processamento das imagens. Algumas coisas que nós fazemos na imagem pode ter efeito deletério aos seus resultados em função do processamento ou não. Então, a escolha que você adotar pode impulsionar o seu resultado. É isso que nós vamos ver agora. Então, o pré-processamento dos dados se der todo o processo que nós fazemos nas imagens antes de chegar na etapa final. Normalmente é uma classificação, uma interpretação, uma extração de informação, fazer algum processo de regressão, alguma modelagem. Então, todo esse processo de aquisição de imagem, às vezes uma padronização de cor, uma padronização dos dados, às vezes você faz algum ajuste na imagem para ela ficar mais leve. Isso, às vezes a imagem está com defeito. Toda essa correção a gente chama de pré-processamento das imagens. E nós temos como principais etapas, né? Acho que o próximo slide está mais fácil. Temos a correção geométrica, a correção radiométrica, a atmosférica e a topográfica. A correção topográfica ela é pouco aproveitável na questão de imagem de satélite, mas na medida que você melhora a sua resolução espacial, né, 2 metros, 1 metro, ela passa a ser bem criteriosa o uso de correção topográfica, porque a topografia passa de fato a exercer alguma influência na imagem. Então nós temos esses 4 tipos de correções, mas a mais comum de ser feita, né, é a correção radiométrica. Aí nós temos que fazer a correção atmosférica muitas vezes já baixa esse dado pronto, e para dados satélite a correção geométrica também é um produto que já vem pronto, já é consolidado. Mas se você estiver trabalhando com outro tipo de imagem ou a imagem satélite ainda não está ainda com esse tipo de correção, tem que passar por essas etapas. Então, né, todas as imagens em geral, ela apresenta distorções. Então, o satélite está lá passivo de alguma distorção, o satélite pode balançar, efeito da questão da Terra, efeito até mesmo na hora que essa imagem satélite ela passa a se comunicar com uma base aqui, pode também nesse processo de transferência de dados também essa imagem sofrer algum tipo de distorção. Então, é por isso que nós precisamos ter essa necessidade de corrigir, principalmente essa questão de geometria. Observe que essa imagem, por exemplo, nós temos as ruas, elas não coincidem com o vetor com a imagem do Google.
E aí você se pergunta qual que é o erro, quem está certo, quem está errado. Então, há de tentar, né, perceber isso. Normalmente, as imagens do Google têm um erro, 10, 15 metros em relação a um GPS de precisão. Mas essa imagem também com relação ao shapefile, eu também não sei a procedência dele, também pode ter algum erro. Normalmente, como arquivos vetoriais não têm uma escala pré-definida, ela costuma ser mais assertiva, porque o acerto da imagem é a sua resolução. Ela não vai acertar mais que a sua própria resolução. Como arquivos vetoriais não têm escala, eles costumam ser com precisão maior, mas isso, claro, depende de uma análise da origem do arquivo. Nesse caso aqui, eu não consigo dizer quem está certo e quem está errado por esse motivo. Então, quando se faz um estudo, principalmente em série temporal, você vai sobrepor uma imagem com tempo em relação à outra. Isso é muito comum para quem trabalha com imagem de satélite, por exemplo, quem trabalha com dados de drone. Então, sempre que você vai fazer um monitoramento da área, é fundamental a importância que os dados estejam com correção geométrica. Se não tiver correção geométrica, eu não consigo criar algum mecanismo automático de avaliação. Porque na hora que eu estou analisando a imagem inteira, essa cena por completo, eu não vou ficar prestando atenção no pixel, numa feição específica. Eu vou considerar que isso tudo aqui está alinhado e aí vou começar a fazer o processamento. Normalmente, quando não se georreferencia, aí você percebe que algo se moveu, aí você pode especificamente daquele lado ali, pegar um pixel deslocado ali para tentar fazer um ajuste, mas prático mesmo, no dia a dia, não, é improdutivo. Então, o ideal é que todos os dados estejam alinhados para, assim, conseguir fazer um processo automatizado de processamento de dados. Então, aqui a gente percebe, quando se faz um estudo de série temporal de dois dados, então, se um dado aqui estiver deslocado em relação a outro, esse deslocamento pode ser em função do próprio ambiente que mudou de fato, ou pode ser que a imagem está distorcida. Então, como é que eu vou aferir isso ou não? Então, quando se faz esse tipo de análise, essa correção geométrica é quase que obrigatória. E existe lei também que obriga essa questão da precisão geométrica das imagens. Então, por exemplo, a depender da escala que você for adotar, segundo o decreto de 20 de junho de 84, a depender da escala que você adota e a classe que é o seu trabalho, requer um maior ou menor, né, a exatidão do seu dado. Então, classe A são as cartas mais nobres, né, fins de precisão, e a classe C seriam os mapas de menor precisão, que às vezes não requer essa necessidade de tanta precisão assim, que se encaixa nessas três categorias. E toda vez que lança um satélite novo, ou você vai baixar um dado muito recente de dados satélite, muitas vezes são passíveis de haver cometimento de erros, principalmente correções geométricas. Então, o satélite, por exemplo, Sentinel-2, ele passa na nossa região mais ou menos 10h30, 10h40. Teoricamente, eu poderia instantaneamente lá no site baixar essa imagem, mas essa imagem ela não é fornecida para a gente de forma instantânea, porque tem que passar por um pré-processamento dessas imagens antes de ser disponibilizada para a gente. Antigamente, as imagens não eram assim, elas já eram disponibilizadas bruta mesmo. E nós que tínhamos que fazer a correção atmosférica, geométrica, radiométrica. Atualmente os dados já vêm pronto, mas a depender da imagem, a depender da precisão, da sua celeridade de ter um dado, é passível de você pegar esse dado bruto e você mesmo ter que fazer essa correção, já que você não está com tempo de esperar que a própria agência faça essa correção. Então, por exemplo, quando lançou o Cibers 4,
ele avisava, né, que essa questão geométrica dela nós deveríamos corrigir e ele não garantia, né, ainda a avaliação da qualidade radiométrica e geométrica das imagens. Hoje em dia já está corrigido, mas quando surgiu, eles forneceram essa informação. Então essas correções, essas distorções, pode ser isso aqui é muito comum no caso de drone, né? Devido distorções devido ao próprio sistema, né? O próprio mecanismo, o próprio satélite ou caso drone. Isso pode haver distorções. Então, distorções pode ser a plataforma, só até dar uma certa movida, deslocada. Para o drone é muito comum, passou um vento, isso, esse vento aí é problema. Pode haver deslocamento da imagem em função do sensor. Então, o Landsat 7 deu um problema em um dos sensores dele, uma banda específica. E pode ser também, né, em função do próprio objeto, porque nós temos a questão da distorção da própria Terra. Então, como é que faz essa correção das imagens? Quando você tem informação precisa de onde ver esse erro, se esse erro é função do sistema, se esse erro é função do drone ou é função do satélite, a cada movimento que ele faz, ele avisa para o computador interno que ele está houve um deslocamento, ele para esse auto se corrigir ou gerar esse arquivo que nós chamamos de metadados da imagem. Importante guardar essa informação que toda imagem possui seus metadados. Metadados são todas as informações colaterais das imagens referentes ao seu processo de aquisição. Que dia que foi, condição atmosférica, a hora, a data, tamanho da imagem, onde está o centro da imagem, enfim, todo esse tipo de informação nós chamamos de metadados da imagem e era importante principalmente para algumas metodologias. Vamos ver isso lá na frente na Google Open Engine, como esse metadados é importante para a seleção de dados. Então, quando essa imagem não é corrigida de forma automática pelos metadados da imagem, mesmo assim fornece esse dado para a gente, temos que fazer o processo de correção da imagem. Uma dessa forma é o registro da imagem. Percebe que correção geométrica não pode confundir com georreferenciamento, apesar que um pode, né, bater com o outro. Mas é mais para corrigir esse efeito de distorção. A questão do georreferenciamento é para posicionar a imagem no seu espaço geográfico. Não tem essa preocupação em corrigir distorções da imagem. Então aqui eu tenho o registro da imagem. O que que é? Eu utilizo uma imagem de referência, que é essa imagem aqui. Esses pontos que eu encontrei no meu mapa, eu tenho certeza dessa sua coordenada geográfica, eu vou, né, conciliar com a imagem que eu estou utilizando para corrigir. Antigamente as imagens do Landsat 5, nem tinha o 8 na época, nós baixávamos as imagens, eu falei isso na 2012 para trás, tinha que baixar as imagens em referência e a imagem que você quer trabalhar. Então a NASA ela fornecia uma única imagem da onde você quer trabalhar e essa imagem estava já referenciada. E aí para você corrigir as outras imagens, as outras datas, você tinha que, né, fazer esse encontro dos pontos que nós chamamos pontos homólogos, que está em comum entre as duas imagens. Era um processo chato, demorado, que hoje em dia já vem pronto. Não temos essa preocupação de correção geométrica das imagens. Então, era basicamente dessa forma aqui, ó. Utilizava duas imagens, e essa imagem que ele fornecia era uma imagem bem antiga, tinha até certa dificuldade porque a própria feição muda, né? Então, encontrava alguns pontos homólogos por causa disso, mas era o que tinha que fazer na época. E aí a gente cruzava esses pontos de controle para poder georreferenciar essas imagens. É importante saber que quando você faz um processo de georreferenciamento de correção geométrica das imagens, você tem um número bom de dados.
Muitas vezes a pessoa trabalha com poucos pontos. Ah, vou pegar 5 pontos, vou pegar 6 pontos, né? O processo de georreferenciamento, quanto mais pontos você pegar, melhor. Vou até tirar um pouco daqui, vou ligar uma página aqui para a gente entender melhor o processo. Então, vamos supor que eu tenho uma imagem que eu vou georreferenciar ela, né? Essa é a minha imagem. E aqui eu vou fazer o georreferenciamento dela. Então, vou até colorir aqui de outra cor. Então, essa imagem aqui, eu tenho essa imagem aqui. Então, essa imagem aqui eu vou georreferenciar. E essa minha imagem é a minha imagem referência. Então, o processo de correção geométrica da minha imagem não é apenas um georreferenciamento. Georreferenciamento seria basicamente eu vou pegar essa imagem e vou colocar aqui dentro. Isso aqui seria o georreferenciamento. Mas na prática, você percebe que essa imagem é menor do que essa. Então, o processo de correção geométrica ele não é apenas para corrigir. Vou essa imagem aqui para frente, aqui para trás. Isso. O processo de correção geométrica ele não é apenas pegar essa imagem e encaixar aqui. Ele também vai mexer na sua escala. Então, ele vai mexer nessa imagem aqui e vai mexer no tamanho dela também. Aí ela vai estar uma imagem alinhada com a outra. Então percebe que não é apenas deslocar uma imagem, é deslocar a imagem e mexer na sua escala. Por isso que quando se trabalha com georreferenciamento ou correção geométrica da imagem, requer que você trabalhe com mais pontos. Trabalhar com 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos, só se você tiver certeza que a sua imagem está na mesma escala que a imagem que você está georreferenciando. Então, só está assim, movendo a imagem. Aí você consegue tá, de fato, com poucos pontos, trabalhar com o dado. Outra coisa, gente, é o processo de reamostragem da imagem. Quando se faz a correção geométrica das imagens, a imagem não é arrastada. A imagem, na verdade, ela é reconstruída. Então, cada pixel da imagem ele não é deslocado, ele é considerado uma equação matemática por trás daquele pixel que vai estimar ele no seu ponto local que vai ser trabalhado. Então não é um deslocamento do pixel, é uma reamostragem do pixel, é uma recalcula o pixel. Por que isso é importante você saber? Se eu estou fazendo um processo de correção geométrica da minha imagem, e isso vale para correção geométrica, é também encaixar a imagem no seu espaço geográfico. Então vamos supor que eu tenho uma imagem e eu vou trabalhar com a minha imagem dentro de um polígono pré-existente. Então não existe meio pixel dentro de um polígono. Esse polígono ele será reamostrado. E esse processo de reamostragem, como o pixel vai ser de novo recalculado, ele vai ter as suas consequências. Eu estou afirmando isso porque se vocês estiverem trabalhando com a informação e essa informação de, sei lá, altura dos objetos, às vezes 2, 3, 5 centímetros faz diferença. Se você pegar uma imagem de altitude e reamostrar e cortar a imagem, fazer qualquer processo de correção da imagem, ou apenas selecionar os pixels dentro da imagem, enfim, vai haver o processo de reamostragem. E o processo de reamostragem altera o valor do pixel. Então, processo de reamostragem da imagem, correção geométrica da imagem. Às vezes você está apenas pegando a imagem e convertendo ela. Olha, eu baixei a imagem no sistema de projeção coordenada geográfica, né? WS84 e vou converter para UTM. Esse processo de conversão para UTM altera o valor do pixel. Então, se eu estiver trabalhando com imagem de topografia, que a minha imagem topográfica, sei lá, deu 619 metros de altitude, 002, ao você fazer o processo de conversão de coordenada geográfica para UTM,
vai alterar o valor do pixel. Pode ser uma casa decimal, pode ser algum metro, não sei. A de checar depende do tamanho da imagem, depende de alguns fatores. Mas aí esse processo de fica ciente disso. Por isso que eu gosto de sempre não converter imagem. Eu sempre trabalho com a imagem da projeção nativa dela, principalmente quando eu trabalho com dados que a minha informação é o valor do pixel. No caso, eu não faço de forma nenhuma, não transformo a imagem, não reprojeto em outra coordenada. Vou mostrar aqui um exemplo. Vou colocar aqui Google Acadêmico. Será que não sei se vou conseguir acessar, viu? Eu tenho um artigo aqui que fala justamente desse problema que eu estou falando. Cadê ele? Aqui, ó. Avaliação geométrica e radiométricas das plataformas virtuais, né? Porque nós temos hoje muitas plataformas virtuais de acesso de dados. Então, nós temos o Google Earth Engine, nós temos o site da NASA, nós temos o Apios, nós temos o Sativege, tinha o Series View do INPE, que trabalha muito com esses dados, mas e aí, né? Qual é a confiabilidade dele? Eu acho que ele não vai deixar eu pegar esse dado. Tem que pagar para acessar ele. Ele só mostrar as imagens. Será que eu pego minha tese aqui? Tem que achar minha tese aqui para mostrar para vocês essa parte específica. Bom, o ponto é, depois vocês podem pesquisar esse artigo aqui, não vou estar atrapalhando a aula, né? Vocês podem acessar esse artigo para vocês verem que essas plataformas virtuais, quando ela faz o processo de conversão da imagem, das coordenadas geográficas da imagem, às vezes está lá porque as imagens do Modes, por exemplo, ela está em projeção sinusoidal. Quando o cara converte ela para coordenada geográfica, o processo de reamostragem duplica o pixel. Por quê? Esse processo de reamostragem que está ocorrendo, pode ser que fique uma lacuna sobrando. E essa lacuna sobrando, ele vai calcular um novo pixel para ela. A depender da categoria que você está fazendo, ele pode duplicar o pixel. Da onde que vem esse dado? Vem daqui, ó. Vem do... Vou voltar, tem demais, né? Vem daqui, ó. Quando você está interessado no valor do pixel, você utiliza o vizinho mais próximo. Então, o valor do pixel que vai ser transformado, então, essa imagem, ao ser corrigida atmosférica, georreferenciada em geral, ela vai se transpor, né? Quando essa imagem se transpor, esse valor do pixel, ele não vai ser deslocado para cá, ele vai ser recalculado, seu valor. Então, o vizinho mais próximo pega exatamente o valor que está mais próximo a ele. E assim vai deslocando. Qual o problema dele? Porque se ele chegar num ponto aqui que essa transposição da imagem obrigatoriamente gera uma lacuna do dado, né? Então, não tem meio pixel, então pode ser que venha ter que encaixar um pixel a mais aqui, ó. Como ele está usando o vizinho mais próximo, quando ele joga aqui do lado, ele duplica um pixel. Então, quem está trabalhando com dados, talvez de 1 metro, um pixel duplicado não tem importância, mas quem trabalha com dados de 250 metros, que é o caso do Modes, 1 quilômetro, um pixel deslocado é 1 quilômetro a mais sem informação, ou com informação que você não tem a confiabilidade se está na posição correta. Então, é esse que é o problema. Então, mas normalmente o melhor método que utilizamos é o vizinho mais próximo, porque ele assegura menor alteração do nível de cinza, né? Que é ND aqui, ó.
Então, quanto mais sofistificado for o seu método, aqui está pegando a interpolação bilinear 4 picos em volta para estimar esse ponto, aqui pega 16 picos em volta para estimar o ponto central, ele vai ter menor efeito, né, de degradação, ou seja, eu vou ter uma atenuação dos valores, vai ser mais agradável enxergar a imagem. Para quem trabalha com classificação de dados, só quer enxergar a imagem, isso aqui é indicado, mas quem quer trabalhar com o valor do pixel, sempre adota o vizinho mais próximo. Todo software perguntar isso. Você vai utilizar que tipo de reamostragem? Você sempre adota o vizinho mais próximo para não ter esse problema. E aqui nós vamos para a correção radiométrica. A correção radiométrica, muitas vezes, é o pixel que está errado. Então, a correção geométrica, a imagem inteira está errada, está deslocada. A correção radiométrica, eu vou fazer uma correção no pixel que está errado. Então, é muito comum, a depender do satélite meteorológico, por exemplo, ter esse tipo de erro. Então, pode ser feito do sensor, pode ser feita a transmissão de dados, ou pode ser que utilize esse método para alguma coisa bem estratégica. Então, o importante do método de correção radiométrica é importante você saber que existe, o que eles fazem, porque às vezes você vai utilizar dele, às vezes nem é um problema, mas às vezes utilizar um método de correção radiométrica te auxilia de um problema que nem era fonte de erro, mas ajusta a melhorar a sua imagem. Então, o Landsat 7, por exemplo, ele costuma ter um problema lá, principalmente nas bandas SWIR, né? Pós do infravermelho, o infravermelho médio, alguns chamam, né? Então, aqui, ó, dando um zoom aqui numa região, eu esperava que essa região tenha esse mesmo comportamento, olha. Valor cinza, 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 de repente apareceu um valor preto. Se eu conheço a área e sei que esse valor aqui não era esperado ser preto, era para ser cinza, isso aqui é um valor muito desconexo. Isso aqui nós chamamos de ruído na imagem. É quando o valor ele sai muito divergente do seu valor esperado. Vamos supor que isso aqui, ó, é um dado de temperatura, né? A temperatura está 20 graus, de repente que baixou para zero. Não era para ter zero, era para ter uma temperatura próxima da região anterior. Então, essa quebra abrupta de um valor, nós chamamos de ruídos. É um valor que está muito exorbitante da imagem, de modo que aquele dado não deveria estar ali conhecendo aquela região. Então, pode acontecer também quando é em função do sensor, ó, esse sensor, por exemplo, eu acho que esse aqui é o Landsat 7 ainda. Nessa faixa aqui, ó, com essa faixa preta aqui, ó, não é comum da imagem. Então, depois que você passa um filtro da imagem, ele corrige esse lado. O ideal, gente, é só se o usuário de estudo estiver aí dentro. Usar correção de ruído na imagem quando não tem jeito, porque você está alterando o valor do pixel. Aí você está também trocando a sua interpretação. Então, a atenuação que eu falo, o problema que tem de ruído, que é um valor muito discrepante que deveria ter, pode ser para baixo ou para cima. Aqui está para cima, né? Então, valor de branco muito acima do que o normal. Quando está preto, está muito abaixo do normal. Então, a imagem, para quem não está habituado, valores maiores de pixel, a imagem é mais clara. Valores menores do pixel, a imagem é mais escura. Temperatura, locais mais quente é mais claro. Locais mais frio são mais escuro. A altitude do mesmo jeito. Locais altos são claros, locais de baixada são escuros. Você ter essa noção de interpretação de imagem que nós interpretamos banda por banda. E aqui, né, mais um exemplo do ruído em função do sensor. Isso aqui não é da imagem, é o sensor que pegou esse ruído. E como podemos corrigir esses ruídos? Por meio da filtragem. Nós temos dois tipos de filtragem. Temos a filtragem passa baixa e a filtragem passa alta. A filtragem passa alta e passa baixa,
o próprio nome já induz o que quer dizer. O filtro passa baixa, deixa passar a baixa frequência. O filtro passa alta, deixa passar a alta frequência. Então, o nome já fala o que ele faz. Beleza, deixa passar a baixa frequência, deixa passar a alta frequência. A pergunta é, o que é alta frequência e o que é baixa frequência? Então, para entender o que é baixa e alta frequência, então, baixa frequência é quando um pixel ele varia, o valor do pixel ele varia muito pouco em relação ao seu vizinho. Então, essa linha vermelha e esse aqui é um gráfico demonstrando o valor do pixel em cada ponto dessa linha, ao longo dessa linha, o valor do pixel está indicando aqui do lado. Então, enquanto eu estou aqui na área urbana, né? Então, a diferença que eu tenho de um pixel em relação ao seu vizinho é baixíssima, né? Então, foi 100, 90, 80, enquanto quando eu estiver desse lado aqui, ele varia muito pouco. Aí, de repente, entrou na água. Quando ele está na fase de transição, a área urbana caiu para a água, o valor que mudou foi muito alto, ó. Puf. Então, toda vez que você há essa mudança muito alta de um pixel em relação ao outro, essa região é de alta frequência. Quando a variação é muito baixa de um pixel a outro, nós chamamos de região de baixa frequência. É importante você saber disso porque algumas técnicas requer que você saiba disso. Se eu utilizar um pixel de baixa frequência, como que a minha imagem vai sair de resposta? Aplica um filtro de alta frequência, o que você espera dessa resposta. Então, alta frequência é essa zona de transição, né, de uma feição do uso do solo a outra. Então, a água do solo para a água, a mudança é muito abrupta. Então, quando a mudança é muito abrupta, ali nós chamamos de alta frequência. Baixa frequência é quando a mudança é sutil. Então, dentro da água aqui, ó, a mudança de um pixel dentro da água é pouca. Essa zona de baixada aqui, ó. De repente, volta a mudar de novo. Vou para a água e voltei para o urbano, deu uma subida. Essa subida aqui é alta frequência. Aqui, baixa frequência. De repente, esse ponto aqui, alta frequência, baixa frequência, alta frequência, baixa frequência. Aí entro na água de novo, alta frequência, baixa frequência, alta frequência. Sabendo disso, é que nós vamos trabalhar, ó. Voltar nessa imagem aqui, acho que fica melhor. Então, baixa frequência. Baixa frequência, baixa frequência, baixa frequência. Por quê? A cor cinza ela é bem sutilmente mais cinza que a outra. De repente ficou preto. Então, baixa frequência, ficou preto. Opa, alta frequência. Se eu quero eliminar a alta frequência, eu quero deixar passar a baixa frequência, vou utilizar filtro de passa baixa. Entendida a jogada? Então é nessa lógica que nós vamos trabalhar. Então vamos ver primeiro esse. Filtro de baixa, filtro passa baixa. Todos os filtros em geral, tanto passa alta quanto passa baixa, vão trabalhar na forma de janelas móveis. Então, essa janelinha aqui, isso aqui é a minha imagem, cada um desses quadrinhos tem o valor do pixel, cada vez que essa imagem caminha, né, do lado, ele vai estimar o valor do pixel central. Então ele vai analisar todos os pixels, desses 9 pixels dessa janela, e só quem será alterado é o pixel do meio. Só que a janela vai mudando, andando ao longo da imagem. Sempre não tem escolha do tamanho da janela. A janela pode ser 3x3, ortogonal, pode ser octogonal, isso aqui varia de software para software, tá? Normalmente o QGIS, também depende do plugin também que você vai utilizar, vai essa opção, acho que tem uma opção esférica e tem uma opção de quadrado, né? Aí você vai mudando o tamanho da janela móvel.
Normalmente os filtros, quando normalmente você não vai encontrar dentro do QGIS ou no ArcGIS, qualquer software em geral, nome de filtro passa baixa. Você vai encontrar nome que se refere como ele está aplicando o seu método. Então, os filtros passa baixa vão ter nome que remete a alguma coisa estatística. Então, filtro de média, gaussiano, mediano, bilateral. Então, esses filtros são os filtros passa baixa. Filtro da maioria, filtro da minoria. Então, coisa dessa que te lembra coisa estatística, normalmente são filtros de passa baixa, ou seja, elimina ruídos. Então, filtro passa baixa elimina ruídos. E eu tenho o filtro, que é a aplicação do filtro passa baixa lá. Então, todos esses pontilhados da nossa imagem, nós chamamos de efeito de salpicamento, não deveria estar ali. Então, o pixel do lado dele era um valor de um salto. Esse salto é o que é o nosso ruído, e após aplicar o filtro passa baixa, ele tende a ser corrigido. No entanto, pode ser que você aplica outras janelas móveis e esse pixel não saia. Nesse caso, você tem que testar outras janelas móveis. Sempre você vai trabalhar com a menor janela móvel e vai avaliar se esse pixel foi removido ou não. E aí, se você perceber que o filtro não foi removido, você tenta aplicar uma janela mais alta. Por quê? Toda vez que você aumenta o tamanho da janela móvel, mais você altera o valor do pixel. Uma coisa é considerar a média de 9, outra coisa é considerar a média de 25. E por aí vai. Valores, né? Então, a causa também na imagem esse fator de distorção que é que você está vendo na imagem final, né? Então, o filtro sempre utiliza o menor filtro que elimina o ruído. Aí você vai testando, vai aumentando. O filtro passa baixa tem essa característica, né? Todos os números internos dele costumam ser o mesmo. Costuma ser uma média, uma mediana, né? Alguma interpretação probabilística lá do gaussiano. Esse tipo de janela que você observe. Toda vez que tem uma janela tudo igualzinho assim, ó, é um filtro passa baixa. Se quiser cair em concurso, quando é um filtro passa baixa, passa alta, mostrando a disposição da janela. Muito comum cair quando se estuda funcionamento remoto para concurso. Então, o filtro passa alta já tem outra característica. A baixa frequência não passa. O que é baixa frequência? É quando o valor de um pixel oscila pouco em relação ao seu vizinho, que é a maioria da imagem, né? Então, o filtro passa alta, isso não vai passar, vai ficar preto, só vai passar o que é alta frequência. A alta frequência é a zona de transição. Só aquela zona, aquela faixazinha de transição que será mantido na imagem. O resto vai ficar preto. Ou um valor muito baixo, né? Talvez nem é preto, mas um valor bem abaixo. Normalmente tem um filtro sobre o Robert e o Laplaciano, depende também da como se vai aplicar também. Tem outros filtros também a ser aplicados. Esses filtros dependem do software que você está utilizando. O Envy, por exemplo, tem mais opções de filtros. O Spring tinha esse Sober, esse Robert no Spring. O QGIS, não me lembro qual filtro que ele tem lá de passa alta. Mas varia de software para software. A característica do filtro passa alta é que sua janela móvel, os pixels internos, a soma dele é igual a zero. Então, eu tenho menos 4 com o número 4 positivo aqui, a soma disso aqui tudo aqui é zero. Então, a região que é positiva fica um valor mais alto, mais claro na minha imagem, que é a zona de transição. Toda a sua vizinhança, ou ela é negativada, ou tem um valor menor, né? Que o filtro está fazendo essa função. Posso fazer esse filtro também em filtro direcional, e isso também varia em função do software, tá? Eu acho que o Envy faz esse filtro aqui direcional. Então, é essa imagem filtrada e a imagem normal. Como que ela é utilizada o filtro passa alta, né? Aqui só um exemplo dos dois, né? Então, o Sobel, ele realça muito mais a imagem do que o filtro Robert. Mas esse realçar da imagem pode também causar distorção na realidade, né? Mais pixels ser classificado como passa alta
e isso afetava o seu resultado. O legal de utilizar o filtro passa alta é para a gente fazer o processo de realce de borda. Quando você vai utilizar a imagem para fazer classificação de imagem ou você vai fazer uma segmentação de imagem, o que seria uma segmentação de imagem? Vamos supor que eu estou trabalhando com imagem, sei lá, de drone, e aí eu estou calculando topo de plantação de árvore. Então, minha imagem de cima vai ser só, né, bolotinhas. E aí eu quero que automaticamente o meu algoritmo, ao clicar ali, ele encontra a área do topo das árvores. Então, o topo das árvores é uma região muito distinta do que não é a árvore. Para deixar esse algoritmo muito mais fácil de ele fazer o contorno da área, se eu fizer o realce dessa borda, para o algoritmo fazer isso de forma automática é muito mais fácil. Então é comum, quando você quiser utilizar algumas técnicas automáticas de vetorização de dados, então eu fiz um voo de drone, por exemplo, e eu quero fazer ao clicar na minha imagem, automaticamente ele desenha a casa da pessoa, né? Se eu tiver a borda da casa bem destacada, quando o algoritmo automaticamente entendeu que aquela região é uma casa, ele entende de forma melhor. Então, para fazer esse realce da imagem, a gente passa pelo filtro passa baixa, alta, né? Então, você pega um filtro passa alta, você pega a imagem original, pega um filtro passa alta, pega a imagem, soma o filtro passa alta, que você vai ter uma imagem final de realce de borda. Isso para segmentação de imagem é muito bom. Ele trabalha com isso. Contraste da imagem, isso aqui varia muito de software. Ou você está trabalhando com imagem e a imagem em si você quer que ela fique mais clara, porque algumas vezes você tem que trocar o valor do pixel para a imagem realmente para ser mais clara ou mais escura. Mas isso é quase automático nos softwares hoje em dia. Então, antigamente, nós tínhamos que fazer um recálculo nas imagens para chegar à melhoria do contraste da imagem. Então, por isso tem essa parte teórica ainda de contraste da imagem, mas essa é uma coisa que nós já superamos. O software hoje praticamente você clica na imagem e ele aplica um contraste. Mas antigamente era uma operação que você fazia na imagem. Aqui é importante você saber o seguinte: quando eu pego a minha imagem e ela está mais escura e de repente ela fica mais clara, é a mesma imagem, né? Mas ela está mais escura e ficou mais clara. O que nós estamos fazendo é um contraste da imagem. E esse contraste da imagem, ela é uma redistribuição da cor. Então, vamos falar que o valor preto da imagem, escuro, é o valor 50. Aí, a partir do momento que eu passei um contraste na minha imagem, o valor escuro na minha imagem passa a ser o valor 70. Ou seja, eu mudei a cor, eu não mudei o valor. Eu estou atribuindo uma cor ao valor. A minha condição de atribuir cor e valor vai modificar na medida que eu aplico alguma técnica de contraste. Normalmente é feito na ampliação do histograma. Isso aqui é padrão do Spring, fazer esse contraste na imagem sim. Hoje em dia, no que você clica na imagem e ele faz sozinho. Nem é usual fazer isso. E aqui que eu estou mencionando, ó, o valor preto era 50, o valor preto da imagem passou a ser um cinza mais claro. Percebe que ainda é 50, é só a cor que mudou. Então, contraste da imagem não altera o valor do pixel. Essa é uma pergunta que cai em prova, cai em concurso, cai em prova geral. Contraste de imagem altera o valor do pixel, não altera o valor do pixel. E aqui as formas que nós vamos aplicar contraste. Isso aqui não é muito comum utilizar na prática, mas é comum de ser cobrado em alguns concursos, provas em geral, de censuramento remoto. Então é bom entender que quando eu aplico uma função linear, né, a ampliação é menor do que quando eu aplico uma função, né, quadrática ou logarítmica. A ampliação é muito maior. Então, quando a imagem já é clara, você quer que fique só um pouquinho mais clara, você aplica uma função linear.
Agora, se a imagem é muito escura, você quer que fique clara, então se foi de um valor baixo, de um contraste baixo para um contraste muito mais alto, aí você aplica ou uma função quadrática, uma função exponencial ou linear, né? Isso vai aumentando, né, cada vez mais o contraste. É basicamente isso. Passei direto porque é algo que não é comum de trabalhar. Correção atmosférica, isso sim. Quem trabalha com censuramento remoto e seu objetivo é fazer modelagem, agora que é um ponto que tem que ter uma devida atenção. Quando se trabalha no valor do pixel, eu quero que a imagem de satélite ou a imagem de drone eu estimo doença na planta, eu estimo quantidade de ferro que tem no, sei lá, eu quero fazer uma análise química do solo por imagem de drone. Não sei se dá para fazer isso ainda, mas com drone multispectral pode ser que sim. Correção atmosférica é um ponto que tem que ser levado à devida atenção. Então, são os efeitos da atmosfera que tende a atenuar ou modificar o valor do pixel e tem que ser observado e calculado. Qual que é o problema disso? O problema é que eu tenho diversas formas de correção atmosférica e diferentes formas de correção atmosférica que me dá diferentes valores do pixel. Você quer uma forma mais simples, que é a conversão do nível de cinza em radiância. Então, a imagem que eu recebo do satélite não é uma imagem de correção de uma imagem de radiância, é um número, nós chamamos de nível de cinza, ele tem que ser convertido. Por que isso? Porque é um arquivo mais leve. Se eu falar para o computador para ele registrar um valor 0,30 e registrar um valor 30, o computador, na sua memória interna, é melhor armazenar o valor 30. Ele gasta menos bits do que o valor 0,30. Trabalhar com casa decimal para o computador gasta muito. Então, uma imagem, por exemplo, de 0,30, 0,20, o valor do Pix tem esse valor quebrado, ela é muito mais pesada do que uma imagem que tem valor 30, 40, 50. Então, normalmente, tem que haver essa conversão de nível de cinza para radiância, muito em função disso. Hoje em dia, isso aqui já vem pronto, mas o processo de correção atmosférica da Landsat até 2012, 2013 passava por isso aqui, ó. Aplicar essa equação aqui em planinho de Excel, tem que levar em consideração distância Terra e Sol, alguns fatores a mais. Então, então, toda vez que você vai estudar a superfície da Terra, vai estudar algum componente, que o valor do pixel ele é de suma importância, aquele valor específico, tenha em mente que a correção atmosférica vai impactar no seu resultado. A escolha dela é interessante você escolher um método melhor, testar para ver se o que está acontecendo. Então, hoje em dia, isso já vem pronto. Então, se eu quiser baixar uma imagem de satélite e esperar, talvez uns 3, 4 dias depois que o satélite passou, eu já consigo baixar essa imagem com correção atmosférica. Mas, se você quiser imagem de satélite instantânea, então, uma vez eu passo um satélite hoje, 10 horas da manhã, se você for no site da Copérnico hoje, 9 horas ou 5 horas da tarde, pode ser que essa imagem já esteja disponível. Aí você faz a correção atmosférica. Tem alguns métodos que dá para ser feito. O QGIS trabalha com esse método DOS, método da correção atmosférica. Salvo engano, ele baixava a imagem e já corrigia também o QGIS. Não sei se hoje em dia faz isso, porque eu já baixo a imagem corrigida, nem me atentei a isso no QGIS. Existem outros métodos, então o método DOS, aí tem o método de correção radiométrica absoluta, né? Que é o ArtCore, o Flash, a Core, né? ArcTrain. São métodos que às vezes estão muito embutidos em algum software específico. Esse aqui tem, no Envy, tem esses métodos aqui. Acho que o Flash está no Envy. Depende do software de processamento de imagem de satélite, você vai encontrar essa correção atmosférica. Quando você baixa a imagem pronta, vai vir um método 6S para Landsat. Para Sentinel é o Sent2 Core. Já é lá da base dele, esse corrige lá mesmo. Mas é bom informar que você utilizou imagem de satélite com ou sem correção atmosférica.
O método DOS é o método mais simples. E o que, que ele fala? Acho que eu não vou ter aqui uma imagem para mostrar. O método DOS é o seguinte: se eu tiver quanto menor o comprimento de onda, mais interferência sofre. Lembra disso lá na aula lá de princípios físicos. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais ele vai sofrer atenuação. Aí o que que pega? Pode acontecer que esse pixel, quanto menor o comprimento de onda, mais interferência da atmosfera, que só porque pequenos componentes gasosos, por aí vai, né? Então, normalmente se escolhe essas bandas, a menor banda do seu projeto, então banda do azul. É por isso que tem o EVI. EVI é o índice de EVI corrigida atmosférica. Lá tem a banda do azul, o índice EVI. Então, quando utiliza a correção atmosférica do método DOS, ele vai considerar a seguinte forma: olha, na água ali, a água é um cubo absorvedor, era para ter valor zero. Então, toda vez que o valor aumenta, ele está ligado com o efeito atmosférico. Então, fala assim, olha, a imagem deveria ser zero. Se a imagem reflectância está valendo 10, esse 10 aí é da atmosfera. Então, ele vai fazer essa correção também para outras bandas em função disso. Então, verifica o histograma da imagem, calcula essa questão. O QGIS faz esse método. Existem programas que vão utilizar o comportamento médio da sua atmosfera. Então, eu sei que a sua atmosfera, que a sua região, sua coordenada geográfica em geral, tem esses componentes. E aí, eu utilizo dessas informações para corrigir a imagem. Então, de acordo com a época do ano, de acordo com as informações, ele corrige a imagem. Mas normalmente são dados que já estão dentro do software. Você não entra com dado atmosférico no software para fazer isso. Apenas menciona pela própria imagem ele sabe o local, a data da imagem, pelo metadado da imagem tem esses dados. Aí ele faz esse modelo. E tem esses métodos também, esse 6S, por exemplo, ele já vai utilizar, até o Modtran também, ele já vai utilizar de dados de outros satélites para corrigir um outro satélite. Então, tem satélite específico para a atmosfera. Por isso que demora, porque você não consegue baixar essa imagem instantânea, tem que esperar eles processar e te entregar. Então, a correção atmosférica pelo método 6S e o Modtran utiliza algum dado MODIS, do NOAA, de outros satélites em geral, para fazer a correção atmosférica e aí te entrega esses dados. Então, costuma ser uma correção atmosférica mais confiável, porque não é um dado estimado, é um dado observado direto da imagem de satélite. Não é um dado fixo, toda imagem eu vou colocar o mesmo valor e vou corrigir o meu dado. Então, é um método complexo, mas já vem pronto, né? Então a gente vai escolher, você escolhe esse método, aí vai de acordo com o software que está te entregando, o banco de dados, a imagem que você tem, né? A gente escolhe. Normalmente, hoje em dia, eu utilizo a correção atmosférica que o próprio agência fornecedor da imagem realiza. Eu espero a imagem vir corrigida e utilizo ela. Algumas vezes eu posso fazer essa calibração via campo, né? Padrone é muito comum isso, né? Então aqui o cara fez um pixel enorme, um quadrado enorme, né? Onde a reflectância tem que ser a mínima e a máxima, para poder, né? Comparar com o satélite. Ele tinha um espectro radiômetro também, né? É um método também de estimar, mas é muito difícil fazer, não é muito comum também, mas existe. Então aqui um método antes e depois, né? Então, aqui nós temos essa névoa aqui, que nós chamamos de brumas atmosféricas. Essas regiões aqui não chega a ser uma nuvem, é aquela névoa que está no espaço ali.
E aí interfere na minha imagem, mas com correção atmosférica eu consigo tirar esse valor. Outra coisa digna de passagem, que imagem corrigida atmosférica tem um acervo de dados menores do que a imagem sem correção atmosférica. Então, se você estiver interessado em só visualizar a sua área para entender o que está acontecendo com ela, você não quer fazer nenhum processo de modelagem ou analisar o valor do pixel, aí é interessante trabalhar imagens sem correção atmosférica, porque o número de imagens é maior. Há condições aqui de brumas atmosféricas, por exemplo, que eles podem simplesmente descartar a imagem, sendo que ela poderia ser utilizada para algum fim de investigação. É por isso que tem as duas opções ainda de correção atmosférica disponível para download, com e sem correção atmosférica. Aqui é só um exemplo como que muda, né, a imagem até em nível de coloração do pixel da imagem. Aqui aplicou o mesmo contraste das imagens e a coloração ela muda completamente em função, né, da correção atmosférica, então, quanto ela altera o valor do pixel. Aqui é uma composição verdadeira cor. E essa análise, ela visou, né, entender se eu aplicar diferentes métodos de correção atmosférica e tentar interpretar, no caso aqui, era incidência de doença lá no café, lá no fruto do café. O quanto que isso, se eu trocar o método de correção atmosférica, e se isso vai alterar a minha interpretação da informação. Então aqui a gente nota que dá a diferença do método de interpretação da imagem. Então, a diferença aqui, por exemplo, baixa de 7% de infestação, né? E alta infestação lá, 171, aqui 174, variou duas casas decimal. Aqui, ó, utilizando um método ATCO lá, variou mais, ela. 17, não, aqui é outro caso aqui. 171 para 168, né? Aqui 174 para 1 para 0,7. O que foi 4 aqui foi mais ou menos 3, quase 4. Aqui variou também. Então, tem uma certa mudança lá, 7,1, 7,4. Então, por exemplo, se eu afirmar o seguinte, olha, toda vez que, se nascer a época do ano, você tem regiões com NDVI valendo 0,71, mas você tem região com NDVI está 0,68, essa região pode estar com doença. Mas isso só é válido se eu tiver na correção 6S. Se eu tiver na correção 2, o valor é outro. Então tem essa diferença. Então é isso que nós temos que prestar atenção, que tem que padronizar isso. Se eu estou fazendo a análise de dados de campo com satélite, eu tenho que todo o meu monitoramento tem que ser padronizado. Até o método de correção atmosférica ela muda. E por fim, né, nós temos a correção topográfica. A correção topográfica muito comum para a imagem drone é uma correção topográfica. Quando eu falo ortomosaico, minhas imagens estão chegando a 90 graus, né? Superfície do terreno, minha imagem, meu mosaico. E isso tem a ver devido ao meu modelo de elevação. Então, eu não consigo chegar no meu mosaico sem passar pelo relevo. Então, a correção topográfica, a imagem drone, é uma coisa que já existe lá dentro, embutido. Não tem como você fazer o seu mosaico de imagem sem fazer o relevo dela. Mas esse aqui é um método utilizado para dados de satélite. Então, a gente pega reflectância de superfície, reflectância da superfície inclinada, até uma metodologia mais específica. É muito incomum utilizar isso, mas havia estudo aqui que é a inclinação solar, ângulo zenital solar, né? Alguns dados do época do ano. Então, já vi dados de estimativa de safra de café que, ao mudar o método de correção, ela aplicou a correção topográfica nos dados e deu uma diferença na imagem. Então, principalmente quando você trabalha com área morrada, né? Tem uma sombra aqui embutida, ela tenta dar uma corrigida nisso, aplicando esse modo topográfico. Então, pode ser regiões que bate mais sol, bate menos sol,
por isso vai ter uma influência melhor ou pior da luz que está chegando no satélite. Então leve em consideração isso para estar tudo balanceado. Então a área não refletiu menos, é porque como ela está inclinada, o satélite não conseguiu pegar ela direito. Então a correção topográfica é mais para essa função. E aqui a imagem de drone, né? Muito comum. Esse aqui é satélite, se não me engano. Então, sem correção topográfica, lá, aqui eu estou vendo o prédio e eu estou vendo lá atrás do prédio. Então, se eu falar que daqui até aqui tem X metros, eu estou calculando a distância daqui até aqui, mais essa parte lateral do prédio aqui para cá. Isso causa efeito de erro de escala. Então, minha escala aqui está completamente errada. Então, se eu traçar daqui até aqui, se eu falar que tem alguns X metros, tem bem menos ou mais, né? Quando eu faço correção topográfica, eu já não consigo ver a superfície, aí sim eu posso utilizar essa imagem para avaliações métricas. Sem correção topográfica, não há possível fazer relações métricas nos dados. Por isso que imagem de drone passa por isso. Então eu vou encerrar essa parte teórica, mas eu vou gravar uma parte prática sobre o pré-processamento da imagem, que eu acho que aqui é o último slide, é exatamente o último slide. Então, gente, até a próxima. Próximo eu vou gravar a prática dessas pré-processamento da imagem quando você vê a diferença, tudo bem? Então, até mais.